Olá pessoal, meu nome é Sidney, sou cientista de dados e pesquisador aqui no Venturus e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha área de pesquisa, que é processamento de linguagem natural, mais especificamente das tarefas de reconhecimento e síntese de fala. Vamos lá? Primeiro, o que é processamento de linguagem natural? É uma intersecção, de duas grandes áreas, a área de linguística e a área de inteligência artificial. A área de linguística estuda a linguagem humana, e a área de inteligência artificial, eu acho que está no hype agora, todo mundo sabe o que estuda. Mas como a inteligência artificial é uma área muito ampla e às vezes até controversa, a gente prefere ficar no mundo mais contido, que a gente chama de aprendizagem de máquina. Tá? A área que eu atuo está ali na intersecção da aprendizagem de máquina aplicada no processamento de linguagem natural. Dentro do PLN, do processamento de linguagem natural, nós temos duas grandes vertentes. O estudo do texto e da fala. Tá? Texto é digitação, textos na internet, etc. E hoje a gente vai falar do processamento de fala, que é o processamento de sinais, discurso e assim por diante. Algumas aplicações do processamento de fala. Eu acho que todo mundo aqui já conversou com o celular alguma vez, então os assistentes são as aplicações mais conhecidas. Mas na indústria isso é importante para funções que você está com as mãos ocupadas. Por exemplo, manutenção de equipamentos na área de saúde ou enquanto está dirigindo um veículo. A gente também utiliza muito isso em transcrição de reuniões, audiências, depois você consegue gerar documentação, resumo a partir disso. A gente pode monitorar comunicações de rádio, por exemplo, e também fazer identificação de voz para biometria. E os desafios. Essa área ela teve bastante evolução nos últimos anos, tá? Mas ainda temos grandes desafios que precisam ser resolvidos. Um deles é a questão da fala espontânea, porque os datasets usados para treinar esses modelos geralmente são feitos a partir de falas lidas, falas preparadas, e a fala espontânea é bem diferente. A gente tem pausas, tem interrupções, tem desistências que não estão na gramática correta. A gente tem também problema de ruídos e a qualidade. No caso, como eu falei, da manutenção de equipamentos, sei lá, é uma oficina, pode ser que tenha muito ruído, muito barulho de fundo, isso atrapalha também a qualidade e o resultado final dos modelos, a acurácia. A gente tem problema de terminologia, jargões técnicos, cada área específica, cada nicho tem siglas e tem termos que são muito utilizados, muito comuns para aquela área, mas não são comuns na língua em geral. Então eles não estão presentes nos datasets de treinamento. E, da mesma forma, palavras pouco frequentes e nomes poucos frequentes também não aparecem nesses datasets e acabam não sendo bem reconhecidos. Por último, nós temos problema de múltiplos locutores, 2 ou 3 pessoas falando ao mesmo tempo, atrapalha os modelos. E nós temos também, em países grandes como o Brasil, problema do sotaque, porque a gente tem a mesma palavra sendo falada de formas diferentes em regiões diferentes. Tá, e como que a gente faz esse processamento, desses sinais analógicos, como que a gente passa isso para treinar os modelos de aprendizagem de máquina e executar essas tarefas? Aqui a gente tem esse diagrama, que é um diagrama de onda, eu acho que é o mais comum da gente ver por aí, sempre que alguém mostra alguma coisa de áudio, a gente vê esse diagrama. E aqui é a minha voz falando Venturus. Tá? A gente consegue ver certinho as 3 sílabas do sinal. E, bom, eu falei que isso é um diagrama de onda, certo? Se a gente der um zoom nele, se aproximar bem, então aqui é o Turus, a gente consegue ver que a gente tem um padrão ali, certo? No U, por exemplo, mas isso não é aquela onda que a gente está acostumado, não é uma onda bonitinha, parece uma onda meio caótica. E por que essa onda é meio caótica? Porque ela é a soma de todas as frequências, de todas as ondas que compõem esse sinal. Tá? E aí, em alguns pontos ela se anula, em outros pontos ela se soma e acaba ficando dessa forma. E seria bem interessante para a gente, para o processamento, se a gente conseguisse decompor de volta essa onda meio caótica nas frequências fundamentais dela. E isso é possível, usando essa FT, que eu chamo de feitiçaria
mas pode ser chamada também de transformada de Fourier, que a gente consegue transformar do domínio do tempo para a frequência. Então, a gente pega um áudio e consegue enxergar as frequências que compõem esse áudio. O que a gente faz com isso? A gente consegue gerar um espectro. Então, esse aqui é o espectro, de novo, da minha voz falando Venturos. A gente consegue ver ali que minha voz está sempre abaixo de 200 Hz, mas a gente consegue ver os picos, né? A intensidade das frequências dessa palavra que eu falei. Ok, o que a gente faz com isso agora? Vamos avançar um passo. Se a gente pega o áudio e separa em janelinhas com alguns milissegundos, sei lá, 20, 25 milissegundos, por exemplo, e a gente tira o espectro de cada uma dessas janelas, a gente consegue montar esse gráfico que é o espectrograma. Esse gráfico é bem interessante porque ali no eixo Y, né, a gente tem a frequência, no eixo X a gente tem o tempo, cada quadradinho desse é uma janelinha que a gente pegou, uma amostra do áudio, e a cor é a intensidade, a amplitude daquele quadrinho. Por que é legal? Porque aqui a gente consegue visualizar um som. Então, é uma forma mais tranquila da gente tratar. E aí, nesse gráfico, por exemplo, a gente consegue ver aqui a frequência fundamental e conseguimos ver também os harmônicos que compõem o timbre da voz. Então, se a gente pega duas pessoas falando a mesma palavra, a gente vai ter um desenho meio parecido, tá? Mas não vai ser igual, porque cada pessoa tem um timbre diferente. Legal, mas a gente ainda consegue melhorar um pouquinho mais isso aí. O nosso ouvido, ele não escala de forma linear, ele escala de forma logarítmica. O que significa isso? Se eu tocar um som de 200 Hz e um de 300 Hz, todo mundo aqui vai conseguir distinguir bem a diferença e saber qual que é mais grave e qual que é mais agudo. Mas se eu tocar um som de 13.000 e 14.000 Hz, dificilmente a gente vai conseguir distinguir, apesar da diferença ser 1.000 Hz num caso e no outro ser só 100. Tá? Então, o nosso ouvido ele evoluiu, né? Ele foi treinado aí pela nossa evolução para distinguir melhor frequências abaixo de 8.000 Hz, que é onde fica justamente a voz, a fala humana. Se a gente aplica essa escala, né, que é a escala de mel, esse mel aqui é de melody, não é de abelha. Se a gente aplica essa escala no espectrograma, fui para o lado errado, aqui. A gente tem um espectrograma chamado de mel espectrograma, né, um espectrograma de mel, que ele é parecido com o anterior, mas a gente consegue ver que ele tem menos informação, tá? E ele foca nas informações mais importantes, que são o que está abaixo de 8.000 Hz. Ok, finalmente temos o meu espectrograma. Agora eu consigo utilizar essa informação, esse espectrograma, para treinar os modelos e a gente consegue usar como se fosse uma tarefa de visão, né? Facilita bastante. Aí eu trouxe aqui, como eu falei no início, duas tarefas, tarefas da parte do reconhecimento duas tarefas do processamento de fala. Uma é o reconhecimento de fala, que também é conhecido como Speech to Text ou Automatic Speech Recognition. Basicamente, a gente pega o áudio original, a gente passa por um vocoder, que é um modelo pré-treinado, especialista em transformar áudio em espectrograma de mel e vice-versa. Gera o espectrograma, aí a gente passa para os nossos modelos, Transformers, CNN, etc. E nesse caso do reconhecimento, a gente vai pedir para ele predizer a palavra, o texto, a sentença, etc. Joia, aqui um exemplo de artigo que a gente publicou nessa tarefa, esse ano. É o MUP, né? É um dataset que a gente criou voltado para a fala espontânea. Então ele foi criado a partir das histórias de vida do Museu da Pessoa. Essas histórias de vidas foram segmentadas, foram transcritas e revisadas por humanos. E a gente tem 365 horas, ele é um dos maiores datasets para essa tarefa no português brasileiro. E uma curiosidade interessante aí é se a gente somar os datasets que a gente tem públicos hoje para essa tarefa em português brasileiro, a gente tem cerca de 1.500 horas, que é um número bacana, é um valor bom, mas, para comparação, o Whisper, né, que é o modelo aberto mais utilizado atualmente, ele foi treinado em 600.000 horas. Então, a gente tem uma
um longo caminho pela frente ainda para conseguir chegar nesses modelos maiores. A outra tarefa é a síntese de fala, que é o oposto do reconhecimento. Então, basicamente, a gente pega a palavra, pega a frase, passa para o modelo, treina ele para gerar o espectrograma de Mel, pega esse espectrograma, passa para o vocoder e temos o áudio final. Exemplo de artigo que a gente publicou esse ano nessa área, esse do Brasis, que a gente está investigando a prosódia. A prosódia é a musicalidade da fala. A gente está tentando melhorar a naturalidade da fala. Tá? Nesse trabalho específico, a gente estava investigando a forma de segmentar os áudios para treinar os modelos. E no gráfico da direita é interessante, como curiosidade também, que a nossa fala, naturalmente no final das frases, nosso tom de voz, né, fica mais grave. Por quê? Porque a gente tem um pulmão, o pulmão vai esgotando, então naturalmente a gente vai ficando sem ar. E a nota também vai caindo. E nos modelos sintetizados, eles não têm esse problema porque eles não têm pulmão. Então a fala soa artificial por conta disso. Então, dependendo da forma como a gente segmenta o dataset, isso a gente consegue melhorar. Foi o que a gente conseguiu nesse artigo. Ok? E aí eu trouxe umas referências aqui, com destaque para esse livro do Processamento de Linguagem Natural das Brasileiras em PLN, que é um material bem rico, está na 3ª edição, todo em português mesmo, né? Eu tenho um capítulo nele, inclusive. É isso, obrigado. Eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês e estou à disposição para dúvidas nesse e-mail ou nas redes sociais, vocês me encontram. Valeu!